Muito bem, nós vamos conversar agora com o Tenente Coronel Macera, responsável pela comunicação da Polícia Militar de São Paulo, que vai responder aqui perguntas de paulistas que estão aflitos por notícias sobre essa investigação. Coronel, boa tarde, obrigado por conversar conosco. Boa tarde, Bate. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de poder vir a público e explicar episódios envolvendo ações da Polícia Militar. Muito obrigado. Coronel, para o delegado da área do Portal do Morumbi, não havia indício de participação de policial militar. Para a Polícia Militar, para a cúpula da PM, há indícios de participação dos militares nas mortes? Bom, é necessário que a gente... Sim, é importante que a gente contextualize primeiro para que o público consiga entender efetivamente o que aconteceu, Bate. Nós tivemos no fim de semana mais um pancadão, mais um baile da 17, que as pessoas já ouviram falar bastante, conhecem, já chegou a reunir cerca de 10, 12 mil pessoas no espaço completamente inapropriado para isso. A Polícia Militar tem adotado uma estratégia preventiva de tentar ocupar o local antes para que o baile não se instale. Isso não foi possível nesse fim de semana. Nós tivemos 250 pontos de operação contra pancadões simultâneos de sábado para domingo. Além disso, a quantidade de público em Paraisópolis acabou inviabilizando uma ocupação anterior da Polícia Militar e o baile se instalou. A partir do momento que o baile se instala, a atuação da PM passa a ser preventiva, passa a se dar no entorno de onde está acontecendo o pancadão para evitar outros crimes. Naquela região são comuns crimes de roubo, ali na região da Giovanni Gronchi, da Hebe Camargo, do Ladeirão. Então são locais que tradicionalmente acontecem roubos, geralmente quando nós temos eventos como esses. A Polícia Militar reforçou o policiamento e em um desses pontos de reforço do policiamento, na Avenida Hebe Camargo, uma moto ocupada por dois bandidos, por dois criminosos, passou, os policiais suspeitaram da moto, naquele momento não sabíamos que eram bandidos, suspeitaram, fizeram menção de abordar, fizeram manobra com as motocicletas, eram policiais da Rocan que estavam ali parados, fizeram manobra com a motocicleta para fazer a abordagem e os criminosos fugiram atirando contra os policiais. Houve então um acompanhamento breve, ali do ponto onde os policiais estavam fazendo a saturação do policiamento até o local onde estava acontecendo o pancadão. Tem uma distância de aproximadamente 500 metros. Os policiais foram no encalço quando perceberam esses bandidos entraram no meio do fluxo e atiraram contra os policiais mais uma vez de dentro do fluxo. Imediatamente as pessoas que estavam ali se assustaram, começaram a correr, começaram a se alvoroçar. Houve um tumulto, uma confusão generalizada. Algumas pessoas caíram, acabaram sendo pisoteadas e os policiais militares se abrigaram porque as pessoas que estavam ali frequentando esse baile, algumas foram na direção dos policiais, começaram a atear pedras, paus, garrafas. Os policiais se abrigaram e pediram reforço, pediram apoio. Outras viaturas que estavam reforçando as imediações, principalmente a Força Tática do 16º Batalhão, chegou para o apoio. Quando chegou para o apoio também continuou sendo recebida a pedradas, garrafadas, inclusive as duas viaturas foram depredadas, vidro estilhaçado, lataria amassada e os policiais nesse momento utilizaram munições químicas, 2 granadas de efeito moral e 2 de gás lacrimogênio, além de 8 projéteis, 8 munições de elastômero, que são as balas de borracha, para conseguir abrir um espaço para que os policiais conseguissem recuar. Então, de toda essa explicação, onde entra o momento em que as pessoas provavelmente foram vítimas desse crime. No momento em que os criminosos atiraram contra os policiais e as pessoas começaram a correr, em que houve esse tumulto. A partir daí, a perseguição policial parou. O acompanhamento parou, os policiais tentaram recuar, a situação se complicou, a Força Tática apoiou e os policiais conseguiram sair finalmente em segurança, mas infelizmente a tragédia já estava feita. Acho que é sempre importante pontuar, Bate, além dessa responsabilidade dos criminosos que atiraram contra a tropa e provocaram todo esse alvoroço, a responsabilidade de quem organiza um baile como esse. O local não reúne condições para isso, não tem rotas de fuga, não tem
meios de saída. Qualquer confusão ali pode acabar numa tragédia como ocorreu nesse fim de semana. Costumamos dizer, Paraisópolis, para um baile funk, para um pancadão como esse, reunindo 5, 8, 10 mil pessoas, é um barril de pólvora. Aconteceu esse fim de semana e vai voltar a acontecer se as pessoas não se conscientizarem, se os organizadores não se conscientizarem, se os frequentadores também não se conscientizarem de que ali não é um local para isso. O governo já ofereceu alternativas, alternativas viáveis. Na Zona Sul já ofereceu o Autódromo de Interlagos, já ofereceu oportunamente também a região do AMB. Certamente encontramos uma alternativa também na Zona Oeste, mas é importante que tenhamos consciência e que a sociedade nos ajude nesse momento a buscar uma solução para que esses problemas não voltem a ocorrer. Estamos de luto, Bate. A Polícia Militar está de luto, a sociedade está de luto por conta desses episódios e estamos trabalhando para que isso realmente não volte a ocorrer. Olha, ô coronel, veja só, com todo o respeito, Macera é um dos caras, né, da Polícia Militar, respeitado pela carreira ilibada, pela honestidade. Mas, comandante, o que eu estou falando aqui é em nome de uma população também. Eu sei que o senhor tem aí suas limitações, sei que tem as orientações, mas veja só. Quando eu pergunto para o senhor, há indício de participação na morte desses 9 jovens, o senhor já me diz que não, porque é preciso de uma averiguação rigorosa. Mas aí o senhor está me dando uma entrevista já garantindo que os policiais foram atingidos, né, foram vítimas desse tiroteio, que foram cercados pelos criminosos. Eu acho, coronel, que o senhor representando a polícia, é preciso ter muita calma nesse momento para comprar já a versão desses seus policiais. Porque da mesma maneira que a população tem a versão dela dizendo que os policiais encurralou essa gente e foi para cima para eles não terem fuga, nós precisamos ter muita cautela ao senhor, como responsável da comunicação da PM de São Paulo, afirmar que realmente os policiais foram alvos dessa tentativa. Eu não duvido, da mesma maneira que eu não duvido também da versão da população, tem que ser averiguado. Mas esse eu acho que é o problema e eu acho que serve de reflexão, coronel Macera e todos os meus amigos da Polícia Militar de São Paulo. Nós já começamos a entrevista aqui com um discurso dizendo o seguinte, olha, não sabemos se os policiais têm participação na morte, mas foram vítimas de um tiroteio que foi promovido pelos bandidos, sendo que lá na comunidade, nem quem mora no local ou que estava no local confirma esse tiroteio. Então fica complicado, ô coronel Macera, a gente mostrar transparência nesse processo de investigação. O senhor já disse que não, que os policiais não têm nada a ver com a morte, a não ser que a investigação prove outra coisa, mas já está comprando a versão desses policiais para tentar ter um álibi, né, que foram supostamente vítimas de um tiroteio, para entrar num baile e encurralar esse pessoal, entendeu? Com certeza, Bate. Aliás, você falou em transparência, eu gostaria de citar aqui o que aconteceu ontem de manhã. O comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Salles, me ligou logo cedo, logo que teve notícia dos tristes acontecimentos, falou, Macera, assuma a comunicação